Olá, bem-vindos a mais uma review, hoje com o Deus Osamu Tezuka, com o livro dos insetos humanos. E o que será que eu achei dessa obra? Bom, sendo sincera, eu gostei muito da leitura. Eu comecei e eu simplesmente não conseguia parar de ler, porque eu precisava saber o que ia acontecer no próximo, e no próximo, e no próximo capítulo. E cada capítulo tá muito bem linkado um com o outro, com os mesmos personagens, e você vai descobrindo o passado deles. Cara, não é à toa que o cara é o deus do mangá, né? Mas afinal, do que se trata o livro dos insetos humanos? É sobre insetos? Não necessariamente, é sobre nós humanos mesmo, que somos uma droga. Mas mais do que tudo, a gente acompanha a nossa protagonista, que é uma mulher foda. Não tem muito o que explicar dela. Ela simplesmente lança um livro chamado O Livro dos Insetos Humanos e chama a atenção de muita gente, porque além de ser uma escritora de um best-seller na sua primeira publicação, ela também é uma atriz muito famosa, ela é uma arquiteta muito famosa, fez umas construções muito famosas. Então, porra, né? E aí a gente vai descobrindo isso ao longo da história. Mas o porquê disso tudo, isso fica bem nas entrelinhas e só lendo para descobrir. E você ficou muito curioso para saber, né? Agora vai ser a sessão de spoilers, mas antes, se você tem a intenção de ler esse mangá físico, ele é bem grandinho e tal. Num dia eu terminei, foi super rápido, realmente uma leitura muito que você quer terminar de qualquer jeito. Eu indico vocês lerem as notas e o prefácio antes de tudo. Não vai contar nada da história, na verdade vai dar até uma linha de raciocínio para você seguir, porque eu fiquei um pouco confusa quando eu terminei, mas lendo essas notas ficou mais claro, porque é as referências que a obra teve. E o prefácio também diz que os nomes dos personagens têm muito a ver com... Você tem trocadilhos com insetos. E a Darkside fez o favor de nos colocar como é que os trocadilhos funcionam. Tá tudo escrito aqui. E ficou mais fácil, porque eu fiquei bem perdida nesse sentido. Não entendi muito bem. Porque não tem notas... No mangá não tem essas notinhas. Tem pequenas notas muito pontuais. Então, leia o glossário antes e o prefácio e as notas antes de começar a ler. Agora sim, a seção em que pode ou não conter spoiler. Então, vou deixar aqui do ladinho, aqui, não sei qual dos dois lados, eu vou deixar o tempo que você pode assistir a partir dele, sem levar spoilers de fato. E se você não se incomoda, pode ficar à vontade de continuar o vídeo. Claro que você pode ler ele sem nenhum pretexto, só acompanhando a história, e que você vai achar legal. Mas o grande pau dessa obra é que ela é uma grande metáfora para insetos, e principalmente a metamorfose da borboleta, que aqui a gente sente muito na protagonista, que é uma protagonista feminina nos anos 70. Tem mais motivo para você ler? E não só isso, ela não é só uma protagonista feminina, ela é uma protagonista filha da puta, cara, muito filha da puta. Você tem muita vontade de acabar com ela. Desculpa, eu tava com raiva já. E eu senti que isso era proposital da escrita. Era pra gente sentir raiva mesmo. Mas no fim, eu fiquei... Às vezes eu sentia muita pena, às vezes eu fiquei... Ah, é verdade, ela tá certa. Então, você sente muito isso, é muito nítido e muito bem passado. E ao mesmo tempo, a Tomura, ela é muito sensível. Então, você fica nessa incógnita de aquela história, como é difícil saber o que uma mulher pensa, o que ela vai fazer. É bem isso, sabe? Eu acho que é muito bem explicado nesse mangá.
É realmente muito difícil. A gente às vezes não sabe o que quer e imagina os outros saberem. Fora isso, a história também trata muito o lado luxúria, desejo, esse, essa vontade de poder. É muito presente também. E é nesses momentos que você fica, é isso aí, mete bala, sabe? Porque ela também sofre bastante. Ela sofre tanto psicologicamente como fisicamente. Ela leva soco, ela leva tapa. Então, tipo, o cara casa com ela só por uma aposta e ele perde. A mulher tá lá em cima, no topo. Ela não cai, ela tá sempre à frente de todo mundo, sabe tudo o que vai acontecer, é premeditado. Só que isso de uma forma tão natural que você pensa, é isso aí, tá certo, ela tinha mesmo que fazer. Provavelmente a coisa que mais me assusta em O Livro dos Insetos Humanos é que, apesar de um livro ser escrito, de um livro não, de um mangá ter sido escrito há mais de 50 anos atrás, ele continua atual. Você continua tendo pessoas duvidando das outras pelo sexo, você continua tendo agressões numa relação, você continua tendo pessoas que chantageiam as outras por obsessão ou simplesmente por um mero capricho. E, cara, a sociedade não mudou nada. Na verdade, acho que até piorou. Eu vivo dizendo que esse homem aqui, ele tava em 2050, 2060, eu não sei, mas ele tava muito à frente do seu tempo. Que o pensamento que ele tinha na época para escrever e inúmeras outras histórias com muitas temáticas, tanto infantis como muito adultas, como esse aqui, quando é que ele vai reencarnar mesmo? Inclusive, já vou puxar o assunto se vocês quiserem uma review de Mu. Que puta, comecei comecei a ler. Mano, o negócio é absurdo. Absurdo, cara. Não... Deu. Chega. Chega de lamber bola aqui, por favor. Mas enfim, deixa eu mostrar um pouquinho mais dessa edição da Dark Side, que tá muito bonita. Eu vou me sentir muito culpada se eu não mostrar. Então, bora lá ver. Começando já por essa capa que nos entrega o que a gente vai ver. E um destaque que são as páginas originais. Olha ali, tá em japonês. O tamanho de 23 por 16, nada padrão. E além disso, a capa também tem esse verniz localizado no título que, cara, faz a diferença. Convenhamos que podia dar muito errado esse título enorme numa capa preta e branca. A lombada eu tenho que admitir que eu não gostei, ficou na transversal, ficou meio esquisito. Eu sei que a temática tá toda na transversal, mas na lombada não ficou legal. E eu também não gostei que eles repetiram algumas páginas que estavam na capa no verso. Tipo, tá cheio de imagem e você vai lá e coloca a mesma. Aqui a sinopse que eu achei bem legal também na transversal. Abrindo o mangá, a gente tem as mesmas páginas que complementam a capa, mas dessa vez sem repetir, e revestido nesse vermelho muito sangue. A abertura da editora, 10 anos de Darkside, e enfim, a abertura do mangá. Título em japonês e depois em português. O sumário é relativamente bem simples, aqui a gente só tem 4 capítulos, tem mais informação do que capítulos, pois é. Eu gosto, não vou negar, adoro isso aqui. Seguindo, então, temos a abertura do capítulo e aqui talvez me incomodou um pouquinho, que como o capítulo começa em branco e preto, ele tem uma leve transparência nessas páginas de início de capítulo. Como só acontece 4 vezes, isso não altera a sua leitura e você nem percebe isso. Contando com todos os extras e o glossário, nós temos 381 páginas dessa maravilha. Lembrando que essa obra foi publicada entre os anos 70 e 71 e só ganhou essa mesma versão lá no Japão em 2012 e aqui 10 anos depois. Depois, em 2018, eles também lançaram outra edição, mas pelo que eu entendi é bem parecida com essa que a gente tem. Preço de capa é de R$ 79,90, capa dura, eu sei, mas porém, entretanto, todavia, papel offset. E ela também foi publicada pela Pay Comic, uma revista de seinen.
Começando os extras, a gente tem o prefácio do autor. À direita tem uma pequena nota para os autores que a Dark Side sempre coloca a respeito das obras do Tezuka, que são, né, de outra época e tudo mais. Em seguida, a gente tem 2 textos, o primeiro pelo jornalista Poe e o segundo pela pesquisadora Ellen. São 2 visões para acrescentar nessa leitura e o glossário, então, como eu tinha comentado. Por último, então, tem toda a ficha técnica de quem trabalhou nessa edição. Peço perdão, meu celular está uma droga para focar. Se vocês não conseguirem ler, dá uma pausa. E ele no final tem um pequeno texto falando sobre o Tezuka, o que ele representa nessa indústria, basicamente. Depois tem mais uma apresentação da Dark Side de 10 anos, e o foco que não quer funcionar. Mais uma vez a gente tem a tela vermelha para finalizar, para dizer, deu, acabou, é isso aí mesmo. E uma coisa que eu adoro em mangás de capa dura é que eles não são colados na lombada. E eu posso arregaçar, não tem problema nenhum. Só não posso virar do outro lado, mas eu posso ler tranquilamente em cima da mesa, totalmente aberto, que não tem problema. Amo de paixão. Eu só não gosto do preço, mas isso é a parte, né? Então é isso aí. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam ou se pretendem ler essa obra agora que eu apresentei para vocês, ou enfim, se vocês já tinham essa vontade. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal, compartilhe, sério. E, claro, curtir esse vídeo, não esqueça disso. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até mais. Fui!